O Brasil Colônia não foi só uma linha do tempo sem graça, cheia de datas e nomes de portugueses de peruca. Aquilo ali era o verdadeiro Velho Oeste sul-americano. Uma mistura caótica de ambição, piratas, choque cultural, revoltas e uma quantidade absurda de açúcar e ouro. Mas, afinal, como é que uma terra gigante dessas foi controlada por um país minúsculo do outro lado do oceano por mais de 300 anos? Senta aí, relaxa, porque hoje a gente vai entender passo a passo como o Brasil virou o Brasil. Tudo começa em abril de 1500. Pedro Álvares Cabral e sua frota de caravelas avistam o Monte Pascoal, na Bahia. Oficialmente, nossa, que surpresa! Descobrimos uma terra. Na realidade, os caras já sabiam muito bem que tinha algo por aqui. Portugal e Espanha já tinham até dividido o mundo com o Tratado de Tordesilhas 6 anos antes. Imagina a audácia, dividir um planeta que eles nem conheciam por completo. Quando os portugueses desembarcaram, o choque foi absoluto. De um lado, europeus suados, cheios de roupas pesadas e armaduras. Do outro, os povos indígenas locais, vivendo em total harmonia com a floresta. No começo, a relação foi baseada no escambo. Os indígenas cortavam e carregavam uma madeira muito valiosa, o pau-brasil, e, em troca, recebiam espelhos, facas e machados. Só que Portugal não deu muita bola para o Brasil nos primeiros 30 anos. O foco dele estava no comércio de especiarias nas Índias, que dava muito mais dinheiro. O Brasil era só um grande posto de parada na rota do Atlântico. Mas aí, outros países, especialmente os franceses, começaram a rondar a costa e contrabandear a madeira. Portugal percebeu que ou ocupava a terra de verdade ou ia perder o território. A solução do rei de Portugal foi a mais pura terceirização. Em 1534, ele dividiu o litoral brasileiro em 15 grandes faixas de terra e entregou para nobres portugueses. Eram as capitanias hereditárias. Os caras tinham que colonizar e defender tudo com o próprio dinheiro. E deu muito errado. A maioria das capitanias faliu. Imagina o desafio de administrar um pedaço de terra gigante, no meio do nada, sendo atacado por tribos locais e piratas franceses, enquanto as ordens do rei demoravam meses para chegar de navio. Só 2 capitanias prosperaram, São Vicente e Pernambuco. E o motivo do sucesso tem nome, sobrenome e gosto doce: o açúcar. Como o açúcar era um artigo de luxo caríssimo na Europa, o Nordeste brasileiro virou a galinha dos ovos de ouro da coroa portuguesa. O solo de Massapê e o clima tropical eram perfeitos. Nasciam aí os engenhos de açúcar. A sociedade colonial se estruturou ao redor da Casa Grande, onde morava o senhor de engenho, e da senzala. E aqui a gente precisa falar da engrenagem mais cruel de todo esse sistema: a escravidão. Como os indígenas resistiam e conheciam o território para fugir, os portugueses começaram a trazer milhões de africanos escravizados à força pelo Oceano Atlântico. O Brasil foi construído com o sangue e a dor dessas pessoas, que resistiram de todas as formas possíveis, criando quilombos, preservando sua cultura e lutando pela liberdade. Agora, se você acha que a colônia era pacata, saiba que o Brasil virou um alvo internacional. Entre 1630 e 1654, os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro. Eles queriam o controle do açúcar e conseguiram dominar Pernambuco por mais de 20 anos. Recife virou uma cidade supermoderna na época, liderada por Maurício de Nassau. Mas os colonos e os portugueses se uniram e, depois de muita guerra, expulsaram os caras. Enquanto isso, no Sudeste, um grupo de homens mudava o mapa do Brasil para sempre: os bandeirantes. Saindo de São Paulo, esses caras entravam mata adentro. O objetivo deles era capturar indígenas para escravizar e procurar metais preciosos. Eles eram violentos e destruidores, mas, ironicamente, ao cruzarem a linha do Tratado de Tordesilhas, eles expandiram as fronteiras do Brasil até o formato que a gente conhece hoje. E aí, no finalzinho do século XVII, o jogo virou completamente.
Os paulistas finalmente acharam o que todo mundo buscava: ouro. Muito ouro, nas montanhas de Minas Gerais. A notícia se espalhou como pólvora. Foi a primeira grande corrida do ouro da era moderna. Gente de Portugal vendeu tudo para vir para o Brasil. Gente do Nordeste abandonou os engenhos e desceu para o Sul. O eixo econômico do país mudou, do Nordeste açucareiro para o Sudeste minerador. Tanto que, em 1763, a capital mudou de Salvador para o Rio de Janeiro, para ficar mais perto de onde a riqueza saía. A vida na região das Minas era pulsante. Cidades inteiras como Vila Rica, hoje Ouro Preto, nasceram do nada na encosta das montanhas. Foi ali que nasceu a arte barroca de Aleijadinho e as igrejas cobertas de ouro. Mas a coroa portuguesa cobrava caro, o quinto. 20% de todo o ouro extraído tinha que ir direto para o bolso do rei. O problema é que o ouro começou a acabar na segunda metade do século XVIII. E o que Portugal fez? Cobrou ainda mais impostos. Eles criaram a derrama, uma lei que dizia que se a região não entregasse uma quantidade absurda de ouro por ano, os soldados podiam invadir as casas e roubar os bens das pessoas para pagar a dívida. Isso gerou uma revolta generalizada. Em 1789, em Minas Gerais, a elite local se uniu na famosa Inconfidência Mineira. O plano deles? Libertar Minas Gerais e criar uma república. O movimento foi traído por causa de perdão de dívidas, e o único que pagou o pato de verdade foi Tiradentes, que foi executado e virou mártir. Pouco depois, na Bahia, estourou a Conjuração Baiana. Essa era muito mais popular, feita por alfaiates, negros livres e soldados, que não queriam só a independência, mas também o fim da escravidão. A colônia estava virando uma panela de pressão prestes a explodir. A colônia só começou a morrer de verdade em 1808, por causa de um cara chamado Napoleão Bonaparte. Ele invadiu Portugal e o rei Dom João VI, com medo, pegou toda a corte, entrou nos navios e fugiu para o Brasil. Pela primeira vez na história, uma colônia virava a sede de um império europeu. O Rio de Janeiro mudou completamente. Os portos foram abertos e o Brasil nunca mais voltaria a ser o mesmo. O Brasil colônia foi um período complexo, violento e cheio de contradições. Mas foi o caldeirão que misturou culturas para criar a identidade única que a gente tem hoje. E aí, curtiu essa viagem no tempo? Deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual parte dessa história você achou mais impressionante. Valeu, um abraço e até a próxima!